Bom dia para você que está nos acompanhando. Mais um dia aqui na nossa reunião do Upgrade. Hoje, dia 25 de agosto de 2026. E nós já participamos, né? Já louvamos ao nosso Deus, já oramos. E estamos agora, né? Esperando agora nosso momento da nossa meditação. E hoje conosco está a nossa amiga Cláudia. Ela já é aqui de casa, é a dona da casa, né? E hoje ela vai trazer a mensagem para nós. E Cláudia, obrigada por aceitar, né? Eu sei que é sempre um desafio, né? E eu agradeço que o Senhor possa te usar cada vez mais. E esses momentos agora são seus. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem essa terça-feira e eu tenho uma mensagem especial para compartilhar com vocês, mas saibam que primeiramente é para mim, né? Eu sou a que mais preciso aprender com a mensagem de hoje, mas espero que vocês também possam usufruir aqui da mensagem do Senhor. E eu convido você para a gente orar juntos antes de começarmos a meditar na palavra. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós agradecemos porque nesta manhã suas misericórdias se renovaram em nossa vida. O Senhor nos despertou para mais um dia. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado e nos conduzido. Senhor Deus, também agradecemos porque estamos aqui reunidos para juntos orarmos a Ti, te adorarmos, louvarmos. E agora vamos estudar a palavra, que a Tua palavra nessa manhã traga uma mensagem especial para nós, que possamos aprender da Tua vontade e praticar em nossa vida, Senhor. Teu Santo Espírito se faça presente com cada pessoa que está aqui nesta reunião, com cada pessoa que vai assistir a gravação depois. Que Teu Santo Espírito esteja agindo em nosso coração, em nossa mente, nos transformando, Senhor. Fica conosco, capacita-me nesse momento. Perdoa, Senhor, os meus pecados, purifica, Senhor, o meu coração e me capacite, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem de hoje é Um chamado para a morte, um chamado para a vida. Eu começo, então, essa mensagem contando uma história para vocês. Havia um homem, meia idade, né, 55 anos, e ele havia passado a vida planejando. E ele tinha até um caderno onde ele anotava todos os seus planos, as suas metas, e era um caderninho de capa dura, e ele anotava tudo, anotava com as datas, tudo que ele vinha planejando. E aí, os planos deles talvez possa ser parecido com os seus, né? A casa própria, um carro novo, que ele queria se aposentar quando chegasse aos 60 anos, a viagem que ele estava planejando fazer com a esposa aos 62, o netinho que ia nascer, tudo estava ali anotadinho, até com as datas. E numa segunda-feira, ele saiu para o trabalho, né, como ele fazia há 30 anos, mas ele não voltou. Ele teve um infarto ali no trânsito. E o caderninho dos planos ficou aberto ali na mesa, né? Na página dos projetos, das metas, e nenhum deles foi cumprido. E eu conto essa história para vocês hoje, não para assustar a gente, né? Mas porque ela toca numa verdade que todos nós evitamos, que é a gente nunca sabe quando que a morte vai interromper os nossos planos, quando que a morte vai interromper a nossa vida. E Jesus, ele contou uma história parecida na Bíblia.
E eu convido você para ler nesse momento. Lucas 12, os versos 16 a 20. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar. E a leitura diz assim: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que eu vou fazer? Ah, já sei, disse ele para ele mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e vou construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, beba, coma, alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí quem vai ficar com tudo que você guardou? Então, o título dessa mensagem de hoje é um chamado duplo. É um chamado para a morte e um chamado para a vida. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de falar da vida, a gente precisa entender sobre a morte. Tiago escreveu assim, em Tiago 4, verso 14, diz assim: que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, se a gente pensar que a vida é um vapor, a gente abre a panela e vê ali aquele vapor, aquela fumaça subindo, mas quanto tempo dura um vapor? Em poucos segundos, ele já se desaparece no ar, né? E a nossa vida é como um vapor. A morte, ela tem características assim que nos assustam. Ela não agenda, ela não avisa, ela não pede licença. Pense, ninguém acorda pensando assim: ah, hoje é meu último dia. Eu vou trabalhar, vou deixar tudo ajeitado, porque hoje pode ser meu último dia. Eu vou fazer tudo como se fosse meu último dia. Ninguém acorda pensando nisso. A gente acorda já no automático, né? Mas em algum lugar, até perto da gente, alguém acordou pensando que hoje seria só mais um dia e a morte interrompeu o caminho dele. E o rico dessa parábola, ele é um retrato perfeito disso, né? Porque ele diz assim: homem feliz, né? Você tem tudo de bom para muitos anos. Agora descanse, beba, tipo, viva tranquilamente. Está tudo seguro por muitos anos, né? E ele tinha planos, mas o que que Deus falou para ele? Hoje você vai morrer, né? Nesta noite você vai morrer. E a gente vê ali na Bíblia que a distância, né, entre muitos anos e esta noite é uma frase só, né? E essa é a lição que a gente precisa tirar desse versículo. A morte, ela não é um chamado que a gente pode adiar. Ela é um chamado democrático, ou seja, para todos igual. Não tem idade, não olha a riqueza que você tem, ela não olha a sua posição social, ela não olha qual é a sua religião. A morte chega para todos, de igual forma. E aqui está um ponto que eu gostaria que vocês gravassem, né? A morte não pergunta se você está pronto, simplesmente ela chega. Mas vamos prestar atenção numa pergunta que Deus faz para esse homem, né? Deus faz ali uma pergunta devastadora, né? Ele pergunta assim: e aí, quem ficará com o que você guardou? E aqui eu tiro duas lições, né? Quem vai ficar e com o que você guardou. Então, essa pergunta, ela serve para nós também, né? Ela não pergunta assim, Deus não pergunta assim, quanto você tem, quanto você ajuntou, mas Deus pergunta assim, o que você guardou,
o que você juntou. Isso é o que realmente importa. O rico, ele tinha preparado celeiros, ele tinha preparado muitos bens, ele tinha preparado uma vida tranquila, cheia de regalos, né? Mas ele não tinha preparado a sua eternidade. Ele tinha preparado tudo para esta vida e nada para a eternidade. E aqui que é a ironia triste dessa história, né? Ele passou a vida acumulando coisas que a morte não deixou ele usar e negligenciou a única coisa que a morte não podia tirar dele, que era a vida eterna. A morte tem esse poder, né, de revelar o que realmente importa. E ela pergunta, então, o que você construiu que vai durar para sempre? O que você preparou que a morte não tem o poder de destruir? Mas agora a gente chega ao ponto central dessa mensagem, que é falar sobre a esperança. A morte, ela faz um chamado e um dia ela virá. Mas enquanto esse chamado não acontece, há um outro chamado soando para nós, que é o chamado da vida. Deus não colocou aqui para que a gente vivesse com medo da morte. A gente sabe que quando Deus criou Adão e Eva, não havia a morte ali, né? A morte passou a existir depois com o pecado. Mas mesmo depois com o pecado, Deus não quer que a gente viva paralisado com medo da morte. Ele quer que a gente viva, né? E, e enquanto a morte não interrompe a nossa vida, o chamado de Deus para mim e para você é que a gente viva se preparando, a gente viva em amor, que a gente viva em obediência, que a gente viva em prontidão. E o rico da parábola, ele não pecou porque ele tinha bens, né? Ele pecou porque ele viveu apenas para ele mesmo, né? E Jesus, o homem disse assim, homem feliz, né? Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Então, se você reparar, tudo era para ele, né? Tudo era dele e somente para ele. Aqui no texto não é mencionado Deus, não é mencionado o próximo, não é mencionado a eternidade, né? Mas veja que coisa linda, o chamado da vida é o contrário, é viver não somente para si mesmo, mas viver para Deus e viver para o próximo, né? E em Salmos 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Percebam, contar os dias não é para a gente se entristecer, mas é para nós nos tornarmos sábios. Saber que a vida é breve não nos faz viver com medo, mas ela faz a gente viver com intenção. Nos faz aproveitar cada dia como se fosse um presente, cada pessoa como uma bênção, cada oportunidade como sendo única. Mas o que que significa na prática viver se preparando? E aqui eu vou trazer para nós refletirmos hoje 3 pontos que eu já mencionei. Então, o primeiro é viver em amor. Jesus, ele resumiu toda a sua lei, todo o seu ensinamento em 2 mandamentos. Vocês, né, já conhecem. Em Mateus 22, de 37 a 39, fala sobre isso. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. E quando a morte chega, então ela não pergunta quantas reuniões você teve, quanto dinheiro você ajuntou, quantas viagens você fez, quantos livros você leu, quantos títulos você tem. Ela não pergunta isso, mas pergunta: você amou? Você amou seu Deus? Você amou as pessoas que Deus colocou no seu caminho? Sabe o que que as enfermeiras, vocês já ouviram falar daquelas
enfermeiras de cuidados paliativos, que são aquelas enfermeiras dedicadas a cuidar de pessoas que estão nos últimos dias de vida, né? E elas dizem que o que esses pacientes mais se arrependem, né, antes de morrer, é que eles gostariam de ter tido mais coragem para viver a vida de uma forma mais verdadeira, que eles gostariam de ter expressado mais, dito mais eu te amo, né, expressado mais o amor. Então, elas se arrependem do amor que elas deixaram de expressar para si mesmos e pelas outras pessoas, né? E então o chamado da vida é para a gente amar agora. Não deixe para amanhã o abraço, o beijo, o perdão, o eu te amo, uma palavra de reconciliação, porque o amanhã pode não vir. Segundo ponto, viver em obediência. O segundo passo é viver em obediência a Deus. O rico da parábola, ele vivia como se Deus não existisse. Ele mesmo era o Senhor da própria vida. Mas nós sabemos que não somos assim, né? Senhores da própria vida. Nós temos um Deus que nos criou, um Deus que nos sustenta, que nos ama, que tem planos maravilhosos para nós, um Deus que quer nos usar, né, na obra de salvação. E viver em obediência significa entregar o controle nas mãos dele, né? É dizer como Jesus disse lá no Getsêmani: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É viver cada dia se perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde o Senhor quer que eu esteja hoje? Em vez de viver acumulando, é viver servindo a Deus. Então, uma vida de obediência, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, deixar que Ele controle, direcione a nossa vida. O terceiro ponto é viver em prontidão. Mateus 24:44 diz assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. Aqui ele está mencionando sobre a volta de Jesus. E ainda um outro texto em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, diz assim, Paulo, né, falando, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, aqui, esses dois versos, eles citam, assim, a volta de Jesus, que a gente não sabe. Mas a nossa morte pode acontecer mesmo antes da volta de Jesus, e nós também não sabemos quando ela virá, né? Então, viver em prontidão não é viver com medo, é viver com o coração em paz, sabendo que, se for hoje o meu último dia, eu estarei pronta. Se hoje for o seu último dia, tá tudo bem, você está pronto. Então, não é viver com medo, é viver em paz. É como um viajante que mantém a sua mala sempre pronta. Não porque ele tem medo da viagem, mas porque ele está pronto para qualquer oportunidade que acontecer, né? E agora, falando ainda sobre a esperança, né? Nós cristãos, nós temos a certeza, uma certeza que o mundo lá fora não tem. A morte, ela não é o fim. A morte, ela é como um sono. E um dia, quando Jesus voltar, ele vai acordar aquelas pessoas que estão dormindo no Senhor. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, esse chamado, ele não deve ser um chamado de desespero, né? Mas é um chamado que aponta para algo maior. A morte, ela nos lembra que a vida é passageira,
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E então essa nossa vida que é de passagem aqui, ela nos aponta para uma vida que vai durar para sempre, que é a vida eterna. Apóstolo Paulo escreveu assim, em Filipenses 1:21: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não tinha medo da morte porque ele tinha a vida em Cristo. E quando você está em Cristo, a morte, ela perde assim esse poder de assustar, né, a pessoa. Ela deixa de ser um fim e passa a ser uma porta. E Jesus vai abrir essa porta quando ele voltar e ressuscitar as pessoas. E eu termino aqui contando uma história. Havia uma moça, 38 anos, feliz no casamento, uma filha, estava na lista de espera para transplante de fígado. Até que veio o tão esperado chamado. Ligaram no meio da noite e ela correu. Era a cura, era a vida que ela tanto queria, tanto precisava. E na última sexta-feira realizaram então o tão esperado transplante. Mas o seu corpo não aceitou o novo fígado. E o que era cura se transformou em agonia. E o chamado que traria vida foi o chamado que trouxe a morte. Então, meu apelo para você e para mim, o apelo que Deus tem para nós hoje. Coloque sua vida em ordem, de acordo com a vontade de Deus. Não espere a morte chegar para descobrir que você não estava pronto. Não viva como o rico da história que Jesus contou, acumulando para si, adiando Deus, adiando o amor, adiando a obediência. Hoje, enquanto a morte não faz o chamado, atenda ao chamado da vida. Coloque sua vida em ordem com Deus. Se há algum pecado não confessado, confesse. Se há uma decisão que você precisa tomar, está adiando, tome essa decisão. Se há um compromisso com Deus que você abandonou, retome esse compromisso. Coloque sua vida em ordem com as pessoas. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se há alguém a quem você precisa pedir perdão, peça perdão. Se há alguém que você ama e não diz isso com frequência, diga mais vezes, diga à pessoa que você ama. Coloque sua vida em ordem para a eternidade. Entregue seu coração hoje para Jesus. Faça dele o Senhor da sua vida. Porque no fim, a pergunta que a morte faz é a mesma que Deus faz para cada um de nós. O que você tem preparado? O que você tem guardado? E que a nossa resposta seja assim: Senhor, eu preparei o meu coração. Eu estou em paz com o Senhor. Eu estou pronto, pronto para viver e pronto para morrer. Um chamado para a morte, um chamado para a vida. Que hoje você e eu atendamos ao chamado da vida, que é para viver, que é para amar, que é para obedecer, que é para se preparar para a eternidade. Porque a vida é como um vapor, mas a eternidade é para sempre. Então, essa é a mensagem que Deus trouxe para nós hoje. E eu convido você para, nesse momento, fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela mensagem de alerta que o Senhor nos trouxe hoje. Não uma mensagem de medo, mas uma mensagem para focarmos o que interessa de verdade. Focarmos
a única coisa que tem importância, que é a vida eterna, Senhor. De que adianta alcançar tantos objetivos aqui nesta vida, mas esquecermos dos objetivos eternos, da minha salvação, da salvação da minha família, da salvação das pessoas ao meu redor. Senhor, reconfigure, Senhor, as minhas prioridades, reconfigure, Senhor, os meus objetivos, reconfigure tudo na minha vida, Senhor, que precisar, para que eu possa pensar as coisas do alto, para que eu possa me preparar, Senhor, para a vida eterna. Peço que o Senhor esteja com cada pessoa que ouvir essa mensagem, que o Senhor possa falar a eles, como o Senhor tem falado comigo, Senhor. Que possamos dedicar a nossa vida nas tuas mãos, permitir que o Senhor realmente seja o Senhor, o dono da nossa vida. Ó Pai, perdoe mais uma vez os nossos pecados. Não olhe para as nossas falhas, Senhor, mas que sua misericórdia e seu perdão nos alcance e nos conduza, Senhor. Esteja moldando o nosso caráter a cada dia, nos preparando, Senhor, para a sua breve volta. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, a vida e vivermos de forma que te agrade aqui, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma mensagem maravilhosa. E nós vamos nos despedindo aqui dos nossos amigos aqui do YouTube. Até o nosso próximo encontro.